Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Livro do Hebreus, ou a carta escrita aos Hebreus, no capítulo 12 e o verso 14, a Bíblia nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ressaltando o verso 14, segui a paz com todos e a santificação. Duas coisas aqui a carta nos leva a entendimento que nós devemos fazer, nós devemos tomar essa ação. Seguir a paz com todos e a santificação. Essas duas coisas nós devemos seguir. E no texto sagrado, o escritor nos apresenta estas duas condições para vermos o Senhor. Ver o Senhor é sem dúvida o sonho de todos os homens, porém ninguém contemplará, ninguém poderá ver a face do Senhor de qualquer maneira. É preciso seguir a paz com todos e a santificação, né? Paz e santidade são duas condições sine qua non. É uma expressão latina, né, que significa condição sem a qual não, ou seja, sem estas condições o homem não verá Deus, não verá o Senhor. Portanto, nós temos que segui-lo. Isso aqui é uma ordenança que vem a nós: seguir a paz com todos e a santificação. No primeiro ponto que nós vamos ver aqui, seguir a paz com todos, né? É a paz. A paz é sinônimo de harmonia, tranquilidade, vivência pacífica, uma vivência pacífica, tranquila com Deus, consigo mesmo e com os homens. Algumas pessoas podem não querer paz conosco, porém devemos perdoar essas pessoas a fim de que tenhamos paz interior. Livro de Romanos, vamos abrir aqui, livro de Romanos, lá no capítulo 12 e o verso 18, 12 e 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, naquilo que depender de mim, ter paz com todos os homens. Lá no livro de Marcos, vamos ler a Bíblia, lá no livro de Marcos, capítulo 9 e o verso 50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, né? Tende paz. A Bíblia, a palavra de Deus, sempre vai nos dizer para nós ter paz em nossos corações, paz com Deus, paz com nós mesmos e paz com os outros. Vamos ler mais um texto, 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Se nós vivermos em paz, então o Deus de paz, né, estará conosco. Se nós formos lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2 e verso 2, a Bíblia ainda vai nos falar: foge também dos desejos da mocidade e segue a paz. 2 Timóteo,
capítulo 2, verso 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Então, seguir a paz com Deus, conosco mesmo e com todos os homens, né? Viver em paz, viver em tranquilidade, viver em harmonia, mesmo com aqueles que muitas das vezes não querem o nosso bem, mas nós agora, como vemos lá no Sermão do Monte, Deus agora ordenando para nós, através da boca do Senhor Jesus, que nós devemos orar por aqueles que nos maltratam, nos perseguem, falar o bem daqueles que falam mais de nós, para nós buscarmos sempre a paz. E além da paz, buscar a santificação, que é o segundo ponto, o segundo tópico que aqui coloca, né? Lá no verso 14 que nós lemos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? E essa segunda questão, esta segunda coisa que devemos seguir para nós vermos o Senhor é a santificação. E essa santificação é um sinônimo de consagração, de separação a Deus, separar-se do mundo, separar-se do mal, separar-se do pecado, separar-se das trevas, separar-se, quando nós falamos agora em santificação, é separar de tudo aquilo que nos separa de Deus. Lá no livro de Levíticos, capítulo 10 e 10, vamos ler. Levítico, capítulo 10 e verso 10. Levítico 10, 10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. O Senhor ordenou, então, ao seu povo que fizesse a diferença entre o santo, isso quer dizer estar separado entre o mundo e Deus, estar separado entre o imundo e o limpo, estar separado, haver separação entre o profano e o santo. No mesmo livro de Levíticos, no capítulo 19, no livro de Levíticos, nós vamos falar muito sobre isso, sobre essas leis, né, de nós estarmos separados no mundo. Levítico 19, 2, o Senhor vai dizer: fala para toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, se nós servimos a um Deus santo, se nós estamos na presença de um Deus santo, então agora nós temos que buscar também a santidade, nós temos que buscar agora estar na presença desse Deus. Nós vamos lá no livro de Romanos, vamos ler um pouquinho mais a Bíblia hoje, o livro de Romanos, no capítulo 6 e o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vamos ler o 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Né? No versículo anterior ele fala que, mas agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Isso quer dizer o quê? Agora somos servos do Senhor Jesus, nós temos que buscar ser santos, porque, como diz lá em Levítico, porque Ele é santo e agora Ele quer de nós também essa santidade. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e verso 7, a palavra de Deus vai nos afirmar: porque não nos chamou para imundícia, mas para santificação. Marca esse versículo aí, 1 Tessalonicenses, vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Né? O Senhor nos chamou agora para sermos santificados, para sermos separados do mundo. Né? E agora Ele fala para nós que nos dá a vida eterna. Romanos 6, que agora Ele nos dá, por fim, a vida eterna. Mas por quê? Porque agora, libertados do pecado, somos feitos servos de Deus, temos o fruto da santificação e, por fim, a vida eterna. Por fim, a vida eterna.
A paz e a santificação, elas andam juntas. Quem vive santidade, vive em paz com Deus. E quem vive em paz, deve buscar também a santificação. Lá no livro de 2 Pedro, vamos ler 2 Pedro no capítulo 3, 2 Pedro no capítulo 3 e o verso 11. 3 e 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O apóstolo Pedro aqui escreve que devemos ser como os que vivem em santo trato e piedade, esperando novos céus e nova terra. Que possamos viver em separação, do pecado, das coisas que nos distanciam de Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer para nós nos achegarmos a Deus, e Ele se achegará a nós. Então, que nós possamos viver em paz com todos os homens, em paz conosco mesmo, em paz com Deus e procurando a santificação, para naquele dia nós poder vermos ao Senhor. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.